Fala galera, como vocês sabem, eu estou desenvolvendo um software por conta do cálculo de amargor, que a gente está com uma pesquisa para estudar melhor o amargor, e aí a minha ideia foi começar a desenvolver esse software. E no desenvolvimento do software, a primeira coisa que eu fui fazer as contas foi a densidade, né? Então, de acordo com a quantidade de malte que você usa, uma tal eficiência, qual que é a AOG que a gente chega na cerveja. E aí, por conta disso, eu criei algumas fórmulas. Então, essa vai ser uma série de 3 episódios. O primeiro deles vai ser falando sobre densidade. O segundo vai ser sobre eficiência. E o terceiro eu vou mostrar algumas fórmulas que eu criei simplesmente para ajudar e simplificar um pouco a vida do cervejeiro. Quer saber mais? Fiquem atentos. E nesse primeiro episódio, então, a gente vai falar sobre o cálculo de densidade. Como entender a densidade? Como se mede densidade? Existem algumas coisas, parece trivial, mas existem algumas coisas que a gente precisa saber, porque existem formas de medir, equipamentos que o cervejeiro usa e às vezes nem sabe o porquê que usa. Fiz aqui uma apresentaçãozinha para mostrar para vocês tudo isso e a gente vai falar em cima dela. A medição de densidade oficial é a SG. SG é a sigla para Specific Gravity. É a unidade oficial que a gente tem de medição de densidade. Mede a densidade de tudo, né? De um gás, de um líquido, de um sólido. Tudo que tenha massa e que tenha volume. E é exatamente isso que ela mede massa sobre volume. Eu uso o densímetro do tipo espeto para fazer esse tipo de medição, que ele é esse densímetro que vocês estão acostumados, né? Aquele que coloca dentro de uma proveta. Se você usou esse densímetro e teve uma leitura de 1,048, quer dizer que eu tenho 1048 gramas em cada 1000 ml de solução. A gente costuma falar dessa leitura como 1000 e alguma coisa, 1048, 1050. Na verdade, a gente tem que saber que é 1,048, não é exatamente 1000, né? Na hora de fazer contas, tem que colocar vírgula. Então, essa é a medição que a gente conhece, a oficial. Criada pela cerveja, foi a unidade de graus Plato, criado por um alemão chamado Karl Balin, um antigo professor da VLB, a universidade que eu me formei lá na Alemanha. Ele foi da década de 20 a 40, mais ou menos. Por que ele criou essa unidade de medição? Ele criou para poder justamente medir a eficiência. Vamos entender um pouquinho melhor essa unidade? Eu vou explicar para vocês o porquê. Ele mede, não é densidade, ele mede concentração. Concentração de extrato. Extratos são substâncias do malte que a gente conseguiu extrair e colocar no nosso mosto. Ele mede massa sobre massa. 12 grau Plato quer dizer que tem 12 gramas de substâncias do malte, de extrato, em cada 100 gramas de solução. Então é massa sobre massa. E o porquê dessa unidade massa sobre massa? Que é para medir exatamente qual que é a massa que eu extraí do meu mosto, né? E aí eu vou medir no final a FG, eu vou medir a massa que não foi fermentada. Então vamos supor que a gente tenha uma OG de 12 grau Plato, a FG foi de 2 grau Plato, o quanto que a gente fermentou? 10 grau Plato, que são 10 gramas para cada 100 gramas de solução.
Então é muito mais fácil calcular a eficiência. A eficiência é muito mais exata dessa forma. Olhando a unidade SG, a gente não tem gramas de extrato aqui. Isso daqui é gramas, né? Na hora que ele olha o peso, 1048 gramas, isso daqui é da solução como um todo, tá? Que inclui a água. Já grau plato mede a quantidade de substâncias que eu extraí do meu malte. Por isso que ele inventou isso, para saber exatamente quanto que eu consegui fermentar do meu extrato. Um detalhe aqui é o seguinte, não é o densímetro que mede grau plato, também não é o refratômetro. O que mede realmente grau plato com precisão é um equipamento como esse, como um espectrofotômetro, que bate uma luz, né, emite uma luz, e essa luz, aonde ela bate em matéria, né, se encontra alguma substância do malte, ela tem a refração. E aí com isso mede realmente a quantidade de massa que tem ali dentro, de substâncias, né? Substâncias sólidas que tem ali dentro. Desconsidera, lógico, água e álcool, né? Então, o que realmente mede com precisão é um equipamento como esse, mas é um equipamento muito caro. O fabricante aqui é Mettler Toledo. É um equipamento que custa no mínimo US$ 1.600. Isso vai para 10, 15 mil reais, né? Ele puxa, ele tem uma ponta aqui nele, uma ponta de plástico, em que você aperta para sugar a solução e aí ele passa então nessa parte de vidro e faz a medição. É um equipamento muito mais caro. Para converter SG em grau plato, você pode usar uma fórmula como essa, uma fórmula longa. Mas também tem uma forma mais simplificada para converter SG em grau plato e vice-versa. Se eu tiver a unidade em SG, eu pego os dois últimos dígitos, por exemplo, 40. Se eu dividir por 4, eu tenho 10. Então, 1040, né, é 10 grau plato. Se eu tenho 10 grau plato e eu quiser chegar em SG, eu multiplico por 4. Essa é uma conta aproximada. Vocês podem ver que 1008 não é exatamente 2 grau plato e que 1060 não é exatamente 15 grau plato, né? 14,7. Então já começa a abrir um pouco de diferença. Mas você pode usar, é uma diferença pequena, você pode usar tranquilamente, né? Principalmente nessa faixa aqui que vai de 1030, 1040 até 1080, né? 1080 seria 20 grau plato. Seria 19, o real seria 19,3. Mas se eu fizer essa conta simplificada, daria 20 grau plato. É uma diferença para o caseiro, ok. Tem um outro instrumento chamado Brix. E o que o Brix mede? Ele é o mesmo conceito do plato. Ele mede a quantidade de sólidos, só que a forma de medir é através da refração da luz. Grau plato é através desse equipamento que emite um feixe de luz para encontrar substâncias sólidas, né? É um princípio de um espectrofotômetro, por exemplo, né? Um mosto que tenha 12 brix quer dizer que ele tem 12 gramas de substâncias do malte em cada 100 gramas de solução. É muito utilizado para sucos e para vinho. E a gente usa aqui um refratômetro, onde a luz bate e aí a gente lê a refração dessa luz. Muito fácil para o cervejeiro. Importante que no Brix você tem que resfriar um pouco o mosto antes de jogar aqui, tá? Não diferente das outras unidades, tá? Essa daqui ele faz uma correção automática, porque é um equipamento eletrônico. Mas um densímetro espeto, você tem que resfriar para 20 graus ou usar uma tabela de conversão, que é muito fácil de encontrar na internet. Essas são as três formas de a gente medir densidade do nosso mosto. Vamos ver agora alguns probleminhas que elas têm. Brix e grau plato são a mesma coisa, teoricamente.
Na prática é um pouco diferente, porque refratômetro só lê corretamente, com acuracidade, né, com bastante precisão, se a gente tem uma solução de água e sacarose, que é o açúcar de mesa. Aí ele lê com precisão. Mas no nosso mosto, a gente tem proteína, a gente tem lipídio, tem diversas outras substâncias que atrapalham um pouco essa leitura. E a diferença é de 2 a 6% maior do que o que você viu no refratômetro. Então, se eu uso para mosto, ele está dando uma leitura maior do que deveria, por volta de 4% na média. A gente usa 4%. Importante aqui você entender o seguinte: na hora que você lê o seu mosto não fermentado, usando o refratômetro, né? Então você está medindo a tua OG. Na hora que você vai medir a tua OG, você vai lá, pinga uma gotinha no visorzinho do refratômetro e olha contra a luz. Aquilo que você está lendo ali não é Brix e não é grau-plato. Porque para ter uma leitura correta, você teria que, o teu mosto teria que ser somente água e sacarose. Só que o mosto tem sacarose, mas não é tudo sacarose. A maior parte é maltose, tem maltotriose, tem destrinas, vitaminas, polifenóis, lipídios, entre outros. Então, o que você está lendo ali, eu chamo simplesmente de leitura do refratômetro. Não é Brix nem Plato. Se você dividir a leitura do refratômetro por 4%, 1,04, aí sim você chega no valor em Brix, que é a mesma coisa que grau-plato. Grau-plato e Brix é a mesma coisa. Só que o que você lê no refratômetro, quando você usa mosto, não é nenhum nem outro. Tem uma variação a maior, na média 4%. Não dá para saber com exatidão. Você divide por 4% e você chega em plato em Brix. Na hora que você tem AOG, não tem álcool. Então, a forma de fazer esse cálculo é dessa forma, refratômetro, ok. A FG eu tenho álcool e o álcool aumenta mais ainda essa variação na leitura. Aí eu tenho que usar uma calculadora. Um exemplo é essa do Beers Friend que eu estou colocando aqui para vocês, mas o Beer Smith tem, o Brewfather também tem. O que você vai fazer? Você vai ler a tua OG com o refratômetro, anota ela. Você vai ler a tua FG com o refratômetro também. Vamos supor, uma Pilsen tem uma OG de 12 Brix e uma FG por volta de 6. 6 é muito alto, né? Porque o álcool está atrapalhando. O normal seria uns 2 Brix. Você com essas duas informações, você alimenta qualquer calculadora de correção de refratômetro. Vai lá, coloca 12 Brix, que é a OG, e coloca 6 Brix, que é a FG. E aí essa calculadora, ela recalcula os 6 Brix para 2, por exemplo. 2,5. E aí te dá qual que é a densidade final da tua Pilsen. 2 Brix vai ser 1008, né? Não faz sentido? OG 1048, FG 1008, por exemplo. E aí também te calcula a graduação alcoólica, alguma delas. Então é isso, galera. Então o primeiro vídeo foi para falar um pouquinho sobre medidas de densidade, desmistificar algumas coisinhas que eu tenho certeza que muitos de vocês não sabem, né? Como que cada um mede, o leitor de grau-plato, como é que ele funciona, essas, essas diferenças todas, tá?
Se você pega um refratômetro, uma pergunta que todo mundo faz. Eu pego um refratômetro e já tem a escala em grau Plato ou em SG. Alguém fez uma conta, né, para transformar Brix em grau Plato ou em SG, para colocar ali. Ou você pega um densímetro espeto e a medida ali está em grau Plato. Alguém fez uma conta, né? Porque o que o densímetro espeto mede é SG. Alguém fez uma conta e colocou uma escala em grau Plato ali. Bom, é isso, galera. Esse é o primeiro vídeo da série. Aguardem os próximos, que os próximos têm também bastante coisa interessante.